E nós falamos das alterações no campo magnético que está ocorrendo na frequência Schumann, essas alterações. E eu não comentei qual a razão disso, por que essas modificações estão ocorrendo, qual o objetivo disso. A evolução planetária, a transição planetária, que está se avizinhando, que já começou. Então, para que o plano terrestre esteja preparado para essa nova era, é que essas alterações no campo magnético estão ocorrendo. E por isso que nós estamos, então, o que Ramatiz vem nos trazer, nos alertar? Olha, vocês vão sentir no corpo físico de vocês alterações no sono, alterações nas relações, o biorritmo está todo diferente. Por quê? Porque tudo está sendo modificado para essa nova era que se avizinha, para essa transição planetária. E aí, carreando isso, ele fala que o DNA perispíritico está sendo alterado. O DNA do perispírito está sendo alterado, o que vai acarretar no corpo somático, no corpo físico nosso. Então, uma alteração. Então, o nosso DNA vai ser ampliado para 12 fitas de hélice. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo no nosso DNA perispíritico e, posteriormente, no nosso corpo somático, novos corpos astrais, corpo astral, ou seja, perispírito de outros planetas mais adiantados, estão se preparando para encarnar aqui na Terra. Então, nós vamos ter os nossos corpos somáticos alterados, o nosso perispírito, ou seja, 12 espíritos que estão aqui encarnados na Terra, vai ter alteração, ao tempo que também isso está ocorrendo com outros corpos espirituais, em outros planetas mais adiantados, alterando-se para vir aqui, nesse momento de transição, encarnar na Terra, novos espíritos encarnando aqui também. Bom, essas mudanças acontecendo, tanto conosco quanto com esses nova leva de espíritos que estão chegando, o que vai acarretar isso? Para que nós precisamos dessa mudança? Então, nós vamos ter uma alteração na nossa intuição, onde nós vamos ter uma facilidade maior de intuição, nós vamos ter clarividência, nós vamos ter habilidade em telepatia, teremos habilidades curativas, tudo muito diferente, muito novo do que nessa atualidade. Então, assim, essas mudanças todas vão ocorrer para que nós possamos ter essas novas habilidades, e aí sim nós estaremos vivenciando esse planeta, essa nova era. É isso que ele traz. E ele também fala de como que é o perfil atual dos encarnados e desencarnados aqui na Terra, esses habitantes da Terra. Que perfil é esse? Como que nós estamos para essa evolução, para essa transição planetária? E ele divide, então, em 4 grupos. Ele fala que nós temos um grupo que é o maior de todos, que é o grupo composto pelos irremediavelmente perdidos. Ou seja, este grupo será alijado da Terra, será emigrado daqui, serão deportados daqui. O segundo grupo são os passíveis de salvamento, um grupo um pouco menor. Um terceiro grupo, que são os já redimidos, os já salvos, um grupo menor ainda. E um quarto grupo, que é o grupo dos benfeitores. Então, ele divide o perfil dos encarnados e desencarnados habitantes da Terra nesses 4 perfis. E aí, ele aprofunda um pouquinho mais. No primeiro grupo, dos irremediavelmente perdidos. Quem compõe esse grupo? E ele fala: este grupo é composto dos espíritos mais belicosos. São aqueles para os quais não existe mais esperança alguma de continuar aqui no orbe terrestre, estão sendo transferidos, já estão sendo transferidos e continuarão sendo transferidos para outras localidades mais atrasadas inclusive do que a Terra. São os imorais, os egoístas, os maldosos, aqueles maldosos ao máximo. E diz que é um dos maiores grupos, tá? O segundo grupo são os passíveis de salvamento. Quem são as pessoas que compõem esse grupo?
São aquelas pessoas que ainda se abrem, que abrem as portas para que possam continuar sua jornada evolutiva aqui na Terra. Sim, são os fracos de espírito, são os voltados, são os viciados de todas as procedências. Veja, os passíveis de salvamento não são as pessoas já evoluídas, as pessoas boas. São passíveis. Eles podem ir, sim, para o terceiro grupo, ou eles podem ficar no primeiro grupo. Então, eles são passíveis de se salvar. Então, são os fracos de espírito, os viciados de todas as procedências, drogas, bebida. Por quê? Se houver uma corrigenda, se eles se corrigirem, eles podem permanecer. Os apegados ao sensório prazeroso inferior do físico. Os apegados ao sensório prazeroso inferior do físico. Então, os apegados ao prazer material, ao prazer do gozo, ao prazer. Todo apego é prejudicial. Aqueles que estão esquecidos do seu eu superior e das coisas espirituais. Então, esse segundo grupo, que é um grupo um pouco menor do que o primeiro, ainda são espíritos que estão carregados de vícios, carregados de apego, carregados de preocupações materiais, mas eles são passíveis de salvamento. O terceiro grupo são aqueles que já estão redimidos, ou seja, já estão salvos. Então, são os que já passaram por todas as provas dolorosas da vida, pela imposição da justiça divina, e saíram vencedores de si próprios, submetendo o ego inferior à vontade do eu superior. São os simples de espírito, são os amorosos, são os espíritos fraternos. Esses já estão salvos e com a passagem garantida para a nova era. E o último grupo, que são os benfeitores. Esses benfeitores podem ser aqueles que estão aqui encarnados para ajudar esse processo da evolução aqui da Terra, da transição da Terra, como a esses que estão no mundo espiritual, auxiliando toda essa movimentação, todo esse processo. Esse grupo, então, é composto por espíritos benfeitores, pelos guias, pelos mentores, pelos instrutores da humanidade, que participam dessa grande fraternidade universal.